semana, né? Então, acho que não vai ser necessário, talvez, investir aí mais tempo de leitura em farmacotécnica, porque eu acho que o aulão, da forma que a gente montou, a gente vai passear por toda a farmacotécnica, pelo menos o principal ali, né, do Ansel, tá? Então eu vou já Beleza. Já estou compartilhar aqui minha. gravando aqui. Boa noite, Felipe, que eu ainda não tinha falado. Boa noite, professor. Só os resilientes aqui hoje. Isso aí, gente. Vamos lá, é sobre isso. O processo é aprovado quem sobrevive. Tá gravando já aí, Já Juliano? assim. Tá. Então, gente, boa noite. Né? A ideia é, como eu estava falando para vocês, é a gente passear aí por todos os tópicos possíveis aí da bibliografia, para que a gente realmente faça uma revisão geral de os conceitos importantes e que essa banca gosta. Então, a gente vai trabalhar conceitos e questões não apenas da Vunesp, mas também algumas questões de outros concursos que eu achei que tem a ver com contexto, para que a gente, né, também não fique tão viciado em, né, tipo, acerte porque a gente já conhece aquele gabarito. Então, meio que eu vou tentar passar por todos esses assuntos. Hoje, a minha ideia é ficar aqui no capítulo 4 e 5, que vocês sabem que são capítulos, né, do Ansel, que é de tirar o nosso de tirar o nosso fôlego, né? São capítulos cansativos, mas eu tentei destrinchar aqui, porque apesar de cansativos, eles são muito cobrados. E aí, ao longo dos demais encontros, né, eu tentei juntar ali tudo que era forma farmacêutica sólida, e aí a gente meio que faz um condensado no próximo encontro de pó, grânulo, cápsula, comprimido e formas de liberação, né, dessas formas farmacêuticas sólidas orais. Aí, para outra aula, a gente passeia ali pelas pomadas, cremes, géis, supositório, formas farmacêuticas líquidas, sistemas dispersos e suspensões. Talvez eu fique devendo aí para vocês parenterais e transdérmicos, tá? Que tá ali um pouco, né, mais são capítulos assim que não são tão preferidos dessa banca, tá? Mas assim, o grosso eu acho que a gente vai conseguir abordar. Então, a gente vai falar hoje de delineamento de formas farmacêuticas. E para a gente falar de delineamento de forma farmacêutica, né, é imprescindível que a gente novamente, né, recorde aí a definição de fármaco, de insumo farmacêutico ativo, que vai ser aquele componente farmacologicamente ativo destinado para alguma patologia, né, e que vai estar ali dentro dessa formulação do medicamento. E a forma farmacêutica, né, propriamente dita desse medicamento, vai ser o estado final da apresentação desses princípios ativos, ou insumos farmacêuticos ativos, e dos recipientes ali que a gente vai colocar nessa formulação, tá? De forma que a gente consiga viabilizar uma administração, né? Seja essa administração oral, seja essa, né, de uma forma mais geral ainda, seja essa administração parenteral ou enteral, ou seja, pela corrente sanguínea ou pelo trato gastrointestinal, tá? E justamente, né, essa forma farmacêutica, né, e aí, por sua vez, o medicamento, então, vai ser o produto final, tecnicamente obtido ou elaborado com a finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins diagnósticos. Né? Então, o medicamento é um produto tecnicamente obtido e elaborado. E de que forma, né, a gente, então, faz a idealização, faz o delineamento dessas formas farmacêuticas? Para que a gente consiga delinear, é necessário que a gente, né, primeiro, entenda o que é isso, que nada mais é do que transformar um fármaco, um insumo farmacêutico, em um medicamento. E para que a gente consiga fazer isso de uma forma adequada, a gente precisa ali garantir o conhecimento de algumas características físico-químicas, propriedades desse fármaco, e não apenas só do fármaco, mas também algumas propriedades biofarmacêuticas, né, desse fármaco quando em contato com o nosso organismo. Então, por isso é uma área aí muito importante e que essa banca gosta muito de abordar.
né? Uma fase aí que vocês vão perceber que ela vai... a gente fazendo um planejamento dessa fase bem feito, a gente provavelmente vai ter aí uma forma farmacêutica que entrega tudo aquilo que a gente deseja. E aí, pensando, né, no delineamento, o que a gente precisa ter em mente? Que o delineamento, na verdade, ele vai ter que partir ali de algumas premissas, né? Alguns componentes. Então, eu vou ter que me preocupar ali com as características físico-químicas básicas desse insumo farmacêutico ativo. Vou ter que me preocupar ali com os sistemas do corpo, tendo em vista qual a via de administração que eu desejo para essa forma farmacêutica, para, né, conseguir fazer um delineamento dessa forma, de forma adequada e racional. E aí tudo isso, né, em conjunto, vai me dar ali, vai me garantir a eficácia, a segurança e, por sua vez, a processabilidade dessa forma farmacêutica. Porque não adianta eu ter uma forma farmacêutica que atinge lá o meu fármaco, atinge lá os meus receptores, cumpre tudo do ponto de vista farmacocinético e farmacodinâmico, mas que do ponto de vista de processabilidade, ela é péssima, né? Ela me gera um custo enorme, ela tem muitas etapas na produção, então eu preciso achar um meio termo, um equilíbrio entre eficácia, segurança e processabilidade. E daí a necessidade de eu conhecer profundamente, né, saber trabalhar ali as características físico-químicas aliadas aos sistemas ali do nosso organismo. E aí, quais seriam, então, as etapas desse desenvolvimento farmacotécnico? Primeiro, os estudos de pré-formulação, que é uma das fases assim cruciais para um bom desenvolvimento, um bom delineamento, e é normalmente o foco que a banca gosta de atuar aí na idealização de questões. Uma vez tendo feito esses estudos de pré-formulação, a gente parte para os estudos de formulação, por sua vez, testes in vitro e in vivo, e, finalmente, produção de lotes pilotos industriais para avaliação ali de estabilidade, segundo a RDC específica, que é a 318 atualmente, que nem está dentro do escopo aí, de disciplinas do conhecimento geral nesse concurso. E, finalmente, o registro. Então, essa é uma visão geral aí de um desenvolvimento farmacotécnico. Para a gente começar, né, o nosso foco, e é o foco da banca, a gente vai falar dos estudos de pré-formulação. Então, o que seria essa fase dos estudos de pré-formulação? A pré-formulação, ela, né, tem como objetivo principal a otimização do processo de transformação de um fármaco, né, de um candidato ali, em um produto farmacêutico. E é na pré-formulação que eu vou pesquisar, estudar sobre características físicas e químicas das minhas matérias-primas isoladamente. Então, tanto do meu fármaco como dos meus excipientes. E também características desse fármaco em contato com esses excipientes, porque esses excipientes podem vir a transformar ali algumas propriedades desse princípio ativo. Os dados gerados nessa etapa, eles vão me permitir tomar decisões a respeito de uma provável facilidade ou não de formulação desse fármaco, indicam para mim a forma farmacêutica mais adequada e evidenciam ali quais os potenciais problemas que eu posso me deparar durante um processo de produção ali do meu medicamento. Tá? Então, dentro desses estudos de pré-formulação, né, a gente vai ter ali a quantificação das propriedades físico-químicas do fármaco, né, de forma a garantir a estabilidade, segurança e eficácia, e o que a gente busca, né, é a biodisponibilidade máxima. E aí não dá para a gente pensar em estudos de pré-formulação sem definir ou relembrar aí o que seria essa biodisponibilidade. Né? Então, a biodisponibilidade nada mais é, né, eu quero ela de forma máxima, se possível ali 100%, igual às formulações ali administradas de forma parenteral, né, quando a gente pensa aí num medicamento intravenoso. Né? O que seria essa biodisponibilidade? O indício ali, né, a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem a partir de sua curva concentração versus tempo na circulação sistêmica ou sua excreção na urina.
E aí, um gráfico de biodisponibilidade de uma forma farmacêutica administrada oralmente, né? E aí eu vou me referir muito às formas farmacêuticas sólidas orais, porque elas são as mais complexas normalmente do ponto de vista de delineamento de um medicamento, né? Então envolve ali mais variáveis e normalmente são as preferidas, né? Contemplam aí mais de 80% do mercado, são aquelas que viabilizam maior adesão do paciente. Então, por isso, em vários momentos eu vou me referir, né, e vou fazer aqui contrapontos, tendo em consideração as formas farmacêuticas sólidas orais. E aí, pensando, portanto, num comprimido, né, quando a gente faz a administração e mede essa biodisponibilidade no sangue, né, a quantidade desse fármaco no sangue, o que a gente espera observar é uma curva com esse comportamento, né, em que a gente tem aqui no eixo X o tempo e no eixo Y a concentração desse fármaco no plasma, no sangue. E aí, num primeiro momento, né, ainda está acontecendo toda a parte de farmacocinética, então eu tomei ali o comprimido com 250 ml de água, ele vai passar pelos processos de desintegração, desagregação, dissolução, e começa ali um processo, então, de absorção, de permear essas membranas desde ali do meu estômago até o meu intestino, onde vai ser a minha área preferencial de absorção para os fármacos, tendo em vista a grande área superficial que esse intestino tem. E aí eu começo, então, a ver uma subida ali, aparecimento dessa substância lá na minha corrente sanguínea. E, por sua vez, né, ao passo que eu tenho esse aumento, eu também vou ter agora esse fármaco passando por processos de biotransformação e eliminação. Né? E aí, por outro lado, depois de um determinado tempo, a gente observa um decaimento dessa concentração plasmática. Né? Então, o que parâmetros importantes aqui para a gente pensar nessa curva de biodisponibilidade? A gente vai ter aqui um tempo necessário, um Tmax, que a gente chama, que é o tempo necessário para a gente alcançar aqui a nossa concentração plasmática máxima desse fármaco. Teremos aqui a área sob a curva, né, essa área aqui achurada de cinza, que vai nos remeter ali ao quanto de fármaco foi absorvido, né? Então, são esses parâmetros que a gente vai precisar se atentar. Tá? E a banca vira e mexe, bota gráficos como esse e faz comparações em relação à biodisponibilidade, a Cmax, Tmax. Então, é bom a gente conhecer esse gráfico e ter os parâmetros em mente. Inclusive, tem aqui uma questãozinha do Exército lá de 2021. Então, o gráfico a seguir apresenta as curvas da variação da concentração sérica em função do tempo, para duas formulações, a formulação A e a formulação B, da mesma dose do mesmo fármaco administrado por via oral. Então, ele nem precisaria me dizer que esse fármaco foi administrado por via oral, né? Claramente, aqui a gente já perceberia que é uma forma farmacêutica oral. E aí, ele me dá aqui o gráfico, né? O tempo em horas após a administração e a concentração plasmática desses fármacos, tanto da formulação A como da formulação B. E aqui, ele ainda me dá a área, né? Diz aqui que no caso do A área sob a curva é 34,4 microgramas por ml vezes hora, e para B, 34,2 microgramas por ml vezes hora, tá? E aí a gente tem aqui o parâmetro Cmax para a formulação A, Tmax, e por sua vez a mesma coisa aqui para a formulação B. E aí vamos às opções. Letra A. A formulação A tem biodisponibilidade muito maior do que a formulação B. Isso está correto, gente? Vamos ler a próxima. A formulação B permite que a concentração do fármaco se mantenha acima da concentração mínima, da concentração mínima efetiva, por mais tempo que a formulação A. Então, vamos ver aqui o que ele está pondo aqui nesse gráfico. A gente tem aqui, ó, a concentração mínima efetiva e a concentração mínima tóxica, né? Que é o que a gente chama de janela terapêutica. E aí ele está me dizendo que a formulação B, ela permite que a concentração do fármaco se mantenha acima dessa concentração mínima efetiva por mais tempo que a formulação A.
Então, vamos ver. Então, a partir aqui de 2 horas, a gente percebe que a formulação B até 10 horas, ela permanece aqui dentro da, né, acima dessa concentração mínima efetiva. Então, ela fica ali um total de 8 horas, né? Enquanto a formulação a gente percebe aqui que esse intervalo é menor, né? Ela até ultrapassa ali a mínima tóxica. Então, a B se mantém acima por mais tempo. A princípio, essa está correta, ok? Vocês concordam? Sim. Vamos ver a C. A formulação A alcança a concentração mínima efetiva eficaz em 1 hora após a administração. Então, na verdade, ela alcança aqui, né, a formulação A em 30 minutos, em meia hora após a administração. Então, não é em 1 hora, está incorreto. A formulação B não alcança a concentração mínima efetiva. É mentira, né? Porque a B aqui, em 2 horas ela já consegue alcançar. Então, está incorreto. E, por sua vez, a letra E, as formulações são parecidas em eficácia, mas se desejar um início rápido de ação, deve-se preferir a formulação B. Não, elas são parecidas em eficácia, mas se eu quero um início rápido, eu vou privilegiar a formulação A, porque em meia hora eu já alcanço a concentração mínima efetiva, enquanto na formulação B eu só alcanço com 2 horas. Em relação aqui ao item A, ele fala que a formulação A tem uma biodisponibilidade muito maior que a B. Isso não é verdade, gente. A biodisponibilidade é praticamente a mesma. Quando a gente compara aqui, a área sobre a curva, a diferença é de 0,2. Então, a gente tem praticamente a mesma biodisponibilidade, apesar do perfil dessas curvas aparentemente serem muito diferentes. E aí, o candidato que se deixa levar, ele provavelmente marcaria a letra A como gabarito. Mas o gabarito dessa questão é a letra B. Tá certo? Alguma dúvida? Bom, então agora, né, vamos entender quais são ali os estudos, né? O que a gente avalia, quais são os fatores que vão poder afetar nessa etapa de pré-formulação a biodisponibilidade, que é um parâmetro aí super importante que a gente precisa garantir dessa forma farmacêutica durante o delineamento. Então, por exemplo, do ponto de vista físico-químico ali do fármaco, a gente precisa pensar em propriedades como a solubilidade, o tamanho da partícula, a taxa de dissolução, o polimorfismo, porque a gente vai discutir aqui na aula de hoje, e nesse capítulo ele fala claramente da influência aí do polimorfismo em diversos parâmetros, tanto a nível físico-químico quanto a nível de processabilidade e até eficácia e segurança, né, depois no organismo desse medicamento, tá? Por outro lado, aqui, né, quando a gente fala, a gente também precisa pensar nos parâmetros farmacêuticos, né, que poderão afetar essa biodisponibilidade. Então, os recipientes que eu vou colocar dentro dessa formulação. Por exemplo, se eu coloco um estearato de magnésio, que é um lubrificante, ele tem uma característica apolar. Normalmente, a gente tem que usar ele numa concentração baixinha ali dentro da minha forma farmacêutica, dentro desse comprimido, de forma que a gente garanta a lubrificação durante o processo e ganhe em processabilidade, né, para que ele não fique aderido ali às paredes da minha máquina compressora, por exemplo, nos meus pulsões, mas, por outro lado, eu não posso também adicionar tanto desse lubrificante que inviabilize, por exemplo, a minha dissolução, que me atrapalha ali na liberação do meu fármaco. Então, daí a necessidade da gente também avaliar o comportamento desses recipientes e o impacto deles nesse parâmetro de biodisponibilidade. Além, é claro, da forma farmacêutica, né, da questão da estabilidade do fármaco e do medicamento e do processo de fabricação. E, finalmente, parâmetros fisiológicos, né, que também vão ter influência. E isso a gente vê bem na parte de farmacologia ali, na parte de cinética, né? A gente vê bastante o impacto, por exemplo, de patologias, da idade do indivíduo, da questão da motilidade, da maturidade do sistema hepático desse indivíduo, né, do percentual de ligação a proteínas plasmáticas, a permeabilidade dessa mucosa do trato gastrointestinal. Então, tudo isso também influenciará
a biodisponibilidade. Então, ela vai estar relacionada ao fármaco, ao indivíduo e também à formulação. Então, são muitos parâmetros que a gente vai precisar controlar para ter um bom desenvolvimento. E aí tem uma questão aqui da FAB que não é muito a cara do formato de exército, mas que tem a ver com esse contexto. Tá? Então, vamos ver aqui essa questão. Para produzir formas farmacêuticas eficazes e de elevada qualidade, é necessário que os critérios relacionados à formulação e à forma farmacêutica sejam compreendidos, como também os fatores que influenciam a absorção do fármaco e as condições inerentes à doença a ser tratada. Considerando o delineamento de formas farmacêuticas, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então, item 1 ali. O objetivo do delineamento de formas farmacêuticas é prever uma resposta terapêutica em relação ao fármaco quando incorporado aos recipientes em uma formulação farmacêutica, passível de ser produzido em grande escala com uma qualidade reprodutível. Essa afirmativa está correta, gente? O objetivo do delineamento, pelo que a gente falou até agora, pelo que vocês já estudaram, é esse? É prever a resposta terapêutica em relação ao fármaco quando incorporado aos recipientes em uma forma farmacêutica? O que vocês acham? Isso está correto? Vocês acham que tem alguma coisa aí esquisita? Me parece correto, né? Então, assim, eu diria que essa assertiva está correta. E aí ele continua, porque durante o delineamento de formas farmacêuticas estudam-se as relações físicas, químicas e as ciências biológicas aplicadas aos fármacos, às formas farmacêuticas e às atividades do fármaco. Então, as duas aí estão corretas, é justamente tudo que a gente, né, veio falando até agora. E a segunda seria uma justificativa correta da primeira. Eu sei que, assim, a VUNESP, ela não tem esse perfil de cobrar dessa forma, mas eu trouxe aqui para que vocês tenham em mente o objetivo do delineamento, né? Porque isso pode vir a ser cobrado, e o que a gente costuma avaliar ali nesse delineamento. Então, por exemplo, a VUNESP pode cobrar isso numa questão de marque alternativa abaixo correta em relação a essa questão do objetivo do delineamento ou definição de aspectos importantes sobre essa fase, ok? E aí, né, a gente vai, então, vamos falar agora propriamente dos estudos que a gente faz, das avaliações que a gente faz durante a etapa de pré-formulação. Então, a gente vai avaliar, primeiro, características do granel, né, e aí características do pó, né, desse insumo farmacêutico ativo e depois dele misturado com o recipiente, determinando, por exemplo, o grau de cristalinidade, polimorfismo, a higroscopicidade, né, a capacidade desse pó de absorver água, a distribuição desse tamanho, a densidade e propriedade de escoamento desse pó. Além disso, a gente também vai trabalhar ali com análises de solubilidade, né, desse insumo farmacêutico, tendo em vista o seu pKa, alguns efeitos ali do íon comum, perfil de solubilidade, efeito de temperatura e de solução. E também avaliar a questão da permeabilidade desse fármaco em relação às membranas. E, finalmente, a questão da análise da estabilidade também, frente às diferentes formulações, aos pHs e também tendo em vista aí o estado sólido desse medicamento, desse fármaco. E aí, a primeira coisa, né, que a gente precisa pensar nesses estudos de pré-formulação por exemplo, a análise microscópica, né, para entender um pouco acerca do formato dessas partículas que estão compondo ali o meu pó. Tá? Então, normalmente, a gente vai ter esses fármacos no estado de pó, né, partindo aí para serem utilizados no delineamento. E aí, uma análise que a gente faz muito e que o Ansel destaca é a análise microscópica. Então, a análise microscópica da substância ativa de partida vai ser um passo importante no estudo de pré-formulação e ela vai fornecer a indicação do tamanho dessa partícula, da distribuição granulométrica dessa matéria-prima e também qual é a estrutura que esse fármaco, né, se ele for um cristal, ele assume. Então, a gente já vai ter até indícios
se o fármaco que eu estou trabalhando, ele se apresenta como um cristal, ou se ele se apresenta mais desorganizado, como um pó amorfo. Então, a análise microscópica é uma etapa aí na pré-formulação bastante importante. E aí, o que ela me gera são fotomicrografias como essas, que a gente normalmente vai avaliar, e alguns aspectos relacionados ao tamanho, distribuição granulométrica e morfologia dessa partícula serão revelados. Além disso, a gente também precisa avaliar o calor de vaporização, é um parâmetro bastante importante, que é, na verdade, a quantidade de calor absorvido quando 1 grama desse líquido ele vaporiza. E aí, o tamanho dessas partículas, né, eles vão afetar diretamente essa variável do calor de vaporização, né, a chamada pressão de vapor, que, na verdade, é a pressão que agora, partícula que acabou de vaporizar, né, acabou de assumir o estado gasoso, faz em relação ali às paredes de um recipiente, tá? Então, quanto menor o tamanho dessa partícula, maior é essa pressão de vapor, porque eu entendo que quanto menor é essa partícula, né, maior a minha superfície de contato, mais facilmente eu vou conseguir, mais partículas eu terei confinadas dentro daquele espaço, portanto, né, no estado gasoso. É como se eu comparasse, né, uma partícula bem gordinha com uma partícula bem pequena. A partícula bem gordinha, quando ela vaporizar, ela vai ocupar uma área, né, cada partícula, uma área bem maior. Então, é como se ela exercesse uma pressão ali menor com as paredes daquele recipiente. Por outro lado, se eu tenho partículas menores, eu vou ter na mesma área muito mais partículas exercendo uma pressão naquela mesma área ali, naquele mesmo recipiente. E aí, portanto, a pressão vai ser maior. Então, por isso, a gente vai ter essa relação de quanto menor esse tamanho, maior vai ser essa pressão de vapor. E para alguns fármacos vai ser fundamental a gente conhecer essa relação entre maior ou menor pressão de vapor, porque isso vai estar diretamente relacionado à necessidade, por exemplo, e à forma como a gente vai manusear alguns fármacos. E aí a gente tem exemplos de alguns antineoplásicos, como a cisplatina, o sulfuracila, que por apresentarem aí pressões de vapores bastante altas, né, e especialmente quando submetidos aí a aumentos de temperatura, a gente vai ter ali que tomar alguns cuidados na manipulação desses medicamentos. E aí o uso da pressão de vapor, então, ele vai ser essencial para a operação de bombas de liberação implantáveis, aerossóis e inaladores nasais, tá? Para tratamento de congestão nasal. Então, normalmente, a gente precisa entender esse conceito e avaliar durante um estudo de pré-formulação, principalmente para esse tipo de forma farmacêutica, quando eu quero uma bomba de liberação implantável ou quando eu vou trabalhar com aerossol ou inaladores nasais, ok? Uma outra propriedade, né, bastante importante, que a gente já até falou dela por tabela, quando a gente falou da microscopia e do calor de vaporização, é o tamanho de partícula, né? E ele, como a gente já disse, ele vai influenciar aí diversos outros parâmetros que a gente acabou de mencionar e outros que a gente ainda vai mencionar na aula de hoje. Então, ele vai influenciar aí diversas propriedades físico-químicas. Então, o tamanho ele vai estar muito relacionado à questão da uniformidade de conteúdo, à velocidade de sedimentação, se eu estiver falando agora de formas farmacêuticas, sistemas dispersos, ou, né, como suspensões, por exemplo, ou até emulsões. A velocidade de dissolução, quando eu falo aí de formas farmacêuticas sólidas, orais, e aí, consequentemente, ali vai afetar a biodisponibilidade de maneiras diferentes, e também afeta características da minha processabilidade, características ali do meu fluxo, além de características macroscópicas, né? A depender do tamanho dessa partícula, a gente vai ter texturas diferentes desses fármacos,
cores diferentes e também sabores. Então, também vai afetar ali características macroscópicas e relacionadas a aspectos organolépticos, né? Que são aquelas características que a gente consegue perceber com um dos nossos 5 órgãos ali, órgãos dos sentidos, né? Então, através da visão, do paladar, enfim, do tato, olfato, ok? E aí, o livro, né, ele fala bastante de tamanho de partícula e ele faz até um contraponto em relação à superfície e tamanho. E é bem importante a gente entender isso, que quanto menor o tamanho de partícula, maior a superfície de contato, né? E aí a gente até lança a mão desse recurso de diminuição do tamanho da partícula, de modo a otimizar aí algumas características biofarmacêuticas de fármacos. Então, aqueles fármacos que são classificados, né, como classe 2 ou 4, que são de baixa solubilidade, normalmente a gente um recurso muito comum de ser utilizado é a redução do tamanho de partícula, né, através de algumas técnicas que a gente vai mencionar também. E aí essa redução acaba gerando um aumento da superfície de contato ali com o meu trato gastrointestinal, o que favorece, portanto, a absorção. E aí ele traz lá no livro o exemplo da griselfovina, né, que ele reduz ali a 1/3 esse tamanho, aproximadamente, e a gente tem ali um ganho considerável em relação à superfície específica, né? Então, ele mostra que com essa redução a gente é capaz de driblar o problema de solubilidade específico relacionado a esse fármaco, ok? E aí, quais são, né, algumas alternativas que o livro traz em relação à diminuição do tamanho de partícula? A primeira delas é a micronização, né, que é uma técnica bastante utilizada. O objetivo dela é contribuir para o aumento da velocidade de dissolução de um fármaco administrado numa forma farmacêutica sólida oral. O equipamento que a gente vai utilizar para fazer a micronização são micronizadores ou moinhas de energia fluida. E o mecanismo nada mais é do que a gente chocar essas partículas com uma corrente de ar. Então, através do choque dessas partículas com uma corrente de ar, a gente consegue fazer a diminuição desse tamanho e, consequentemente, melhorar aí aspectos relacionados à absorção e dissolução desse fármaco. A vantagem desse método é que ele é um método atualmente, né, bastante difundido e, portanto, de baixo custo. A gente tem uma boa eficiência e uma boa reprodutibilidade. Por outro lado, a gente tem desvantagens aí, como a questão de um calor que é gerado pelo atrito entre a corrente de ar e as partículas, né, que pode levar ali à degradação de alguns fármacos, se esses fármacos forem termoláveis, né, sensíveis à temperatura. E também, normalmente, esse tipo de abordagem para diminuição do tamanho de partícula, ele acaba gerando um pó muito fino, que do ponto de vista ergonômico, né, para quem está manipulando, para quem está produzindo, é bastante complicado, porque são pós muito finos que podem ser inalados e trazer ali problemas a longo prazo para esse operador. Então, são pós ali que normalmente ficam entre 10 a 50 micras, né, bem fininhos. E aí tem uma questão aqui da Marinha que, de acordo com o Allen, assinale a opção que apresenta um método rápido, prático e barato de produzir pós finos com cerca de 10 a 50 micras. E aí, esse método é a micropulverização, ou também chamada de micronização, que é o termo que o Ansel usa, tá? O Allen, ele vai falar de micropulverização, que é um sinônimo para micronização, tá? Mas aí, para a gente aqui, né, no contexto do exército, eu trouxe essa questão para que a gente fixe aí a faixa de tamanho de pós que são produzidos por essa técnica de micronização. E sabendo que ela é uma das mais utilizadas aí para redução do tamanho também desses pós, tá? E que o livro também vai citar. E aí, assim, dentro ainda desse contexto de pré-formulação, a gente tem a necessidade, né, de avaliar a questão de como é essa nossa partícula, né, quando a gente fala de estado sólido.
E aí a gente precisa entender um pouco de uma propriedade que é o polimorfismo. Então, o polimorfismo ele é um fenômeno que vai acontecer para fármacos, né, para substâncias no estado sólido, que nada mais é do que diferentes formas de arranjo tridimensional desse meu sólido. Então, basicamente, ele vai poder estar organizado, e aí, se ele tiver alguma organização tridimensional, a gente vai dizer que ele é um sólido cristalino. E caso ele não se apresente ali organizado, né, com uma estrutura bem caracterizada tridimensionalmente, aí a gente diz que esse sistema ele está mais desorganizado, as moléculas estão ali dispostas mais de forma aleatórias e, portanto, caracteriza um tipo de sistema amorfo, né, sem forma. Então, no amorfo, o que eu espero ter é um esquema como esse aqui, as partículas ali desorganizadas. Enquanto no cristalino eu espero ver ali cristalzinhos mesmo de diferentes formas. E aí até existe uma classificação desses cristais, mas que também não vem ao caso mencionar. Ok? E aí, então, vamos definir aqui mais didaticamente o que é esse polimorfismo e que vocês precisam saber esse conceito. Então, o polimorfismo vai ser a habilidade que um composto no estado sólido tem de existir em diferentes formas cristalinas, com diferentes conformações moleculares, possuindo a mesma composição química. Então, o polimorfo, ele é a mesma substância do ponto de vista químico, né? Se eu tiver, por exemplo, eu posso ter, vamos pensar na água, eu posso ter água no estado líquido, no estado gasoso e no estado sólido, mas todas elas são água, né? E no estado sólido, o H2O, ele pode ainda se organizar de maneiras diferentes, e aí me gerar cristais com características diferentes, quando eu observo ali num microscópio ou por técnicas que a gente vai conversar aqui na aula de hoje, ok? Então, a substância do ponto de vista químico é a mesma, porém a organização que essa substância assume, ela é diferente. E essa organização diferente do meu cristal, ela vai gerar impacto não apenas no ponto de vista de características físico-químicas do meu fármaco, mas também influenciará fortemente questões relacionadas à processabilidade desse medicamento. Por isso é tão importante a gente avaliar nessa etapa de pré-formulação esse parâmetro de polimorfismo. E mais, o polimorfismo ainda pode vir a influenciar a eficácia dessa forma farmacêutica lá no final. Alguém falou alguma coisa, gente? Eu escutei um barulhinho. Pode falar, Felipe. Hein, professor, eu vi um conceito de polimorfismo que aí falava que polimorfismo são duas substâncias com estrutura química idêntica, mas com características diferentes. Isso está certo? Tá certo, mas assim, características diferentes, mas essas características diferentes, elas são ocasionadas porque esses cristais estão rearranjados de uma maneira diferente. É como se a pose, né, como se, sei lá, uma substância ela tivesse possibilidades de várias poses, posar de várias formas para uma fotografia. E aí cada pose dessa é um polimorfo, né? E esses polimorfos podem gerar impactos, né, que vão diferenciar esses cristais, né, essas substâncias, do ponto de vista físico-químico. Então, de fato, está correto. Assim, a gente tem a mesma substância química com características físico-químicas diferentes, que é dada por conta de que eu tenho agora uma organização desses meus cristais, uma outra pose, uma outra forma de organizar espacialmente esses cristais dentro dessa estrutura, ok? Então, e isso, né? Por que a gente vai ter aí... por que algumas substâncias são capazes de formar esses polimorfos, né? Na verdade, não são todas as substâncias que têm essa habilidade. A gente foi descobrir o polimorfismo, né? Não foi uma descoberta assim que a gente começou o delineamento, né? Na verdade, a gente descobriu por conta de impactos
que a gente via diferenças ali, a depender dos fabricantes daquele insumo farmacêutico ativo, a gente notava diferenças em características tanto físico-químicas quanto de processabilidade, e às vezes até em vivo mesmo. E aí isso nos fez, né, os estudiosos dessa área, despertarem para o fato que, olha, pode haver aí diferenças, então, apesar de ser a mesma substância química, diferenças aí do ponto de vista de organização que podem estar impactando essas características. E aí, normalmente, isso também vai ter a ver com a rota de síntese pelos quais esse insumo foi obtido. Por isso, em várias RDCs, né, e principalmente lá na de pós-registro, em alguns momentos, quando a gente muda o IFA, a gente precisa quase que revalidar o processo inteiro. Significa uma mudança ali de impacto grande dentro da minha cadeia produtiva. Porque, por exemplo, eu mudar o fabricante pode implicar em eu ter uma rota para a obtenção daquele fármaco diferente. Então, ele vai ser exposto a etapas diferentes que pode ocasionar a organização no final daquele cristal completamente diferente do que eu havia inicialmente feito o registro do meu medicamento. Ok? E outra, a gente vai ver que essas formas, esses polimorfos, eles não são estáticos. Então, por exemplo, ao longo de um processo produtivo, eu posso, eventualmente, começar com um polimorfo e terminar com outro. E aí, daí a necessidade de eu controlar bem esse meu processo e avaliar durante várias etapas essa questão do polimorfismo bem de perto, para que eu não corra o risco de isso acontecer. Porque caso isso aconteça, isso pode me implicar aí problemas maiores em termos de eficácia e segurança desse medicamento. Tudo bem? Então, não é uma coisa estática, né? Existem polimorfos que são bem estáveis e vão se manter naquela forma, mas existem outros que são mais lábeis. Eles se interconvertem em outras formas. E aí a gente tem que tomar cuidado durante um processo de delineamento com esses especialmente, ok? E aí é importante a gente ter aqui, diferenciar alguns tipos de formas cristalinas. Então, os polimorfos são aqueles que se organizam de maneira... É uma estrutura organizada, diferente do amorfo, que é sem forma, né? E que ela pode estar organizada de diferentes maneiras. Então, isso aqui é um polimorfismo. Além de polimorfismo, eu tenho o que a gente chama de pseudopolimorfismo. Aqui, observem, eu só tenho moléculas, átomos do insumo farmacêutico ativo. Agora, quando eu falo de pseudopolimorfismo, eu começo a botar outras estruturas para fazer interação com o meu fármaco. Então, é muito comum a gente ter aí vários insumos farmacêuticos ativos comercializados, por exemplo, na forma de um solvato, ou seja, com presença de água ali dentro daquela estrutura cristalina. Ou, por exemplo, na forma de sal, né? A gente tem aí vários cloridratos de não sei o quê. Até para aumentar a solubilidade desse fármaco, por exemplo, se ele for um fármaco de baixa solubilidade. Ou posso ainda fazer cocristais. Eu posso associar 2 fármacos numa estrutura cristalina. E ao solvato, ao sal e ao cocristal, a gente chama na literatura comumente de pseudopolimorfismo. Ok? Então, não é um polimorfismo propriamente dito, mas é um pseudopolimorfismo. E esse solvato, gente, ele pode ser um solvato com um solvente ou com água, né? A gente normalmente, quando fala de fármaco, ele vai ser com água, mas existe ali a possibilidade de ser um solvente orgânico também. Ok? E aí os cristais, né, por sua vez, vão apresentar uma característica muito marcante quando acontece esse fenômeno do polimorfismo com um determinado composto químico, é ele apresentar diferenças no seu ponto de fusão, tá? Por quê? O que acontece? Toda substância no estado sólido, gente, ela vai ter um ponto no estado sólido e bem organizado, ela vai ter um ponto de fusão bem caracterizado, né? Que é aquela passagem ali do estado... eu tenho ali uma estrutura bem organizada que vai, então, se desorganizar e vai fundir, né? Vai meio para um estado líquido. Então, todo cristal, ele vai ter um ponto de fusão bem caracterizado. Inclusive, é um parâmetro que a gente utiliza até para ver pureza, né? Quando a gente quer estudar pureza de um fármaco, a gente faz ensaio de ponto de fusão
para poder saber se a matéria-prima é de fato aquilo que estão me entregando. Quando eu vejo uma faixa de ponto de fusão muito larga em relação ao que eu esperava, significa que eu tenho outros contaminantes que não apenas o meu fármaco de interesse, tá? Por outro lado, quando a gente fala da forma amorfa, como ela já é desorganizada, ela já está ali soltona, simulando meio que um líquido ali, ela não vai apresentar esse ponto de fusão. Então, é uma diferença que a gente tem que ter aí muito clara na nossa mente. Quando a gente fala de polimorfismo, a gente vai ter o amorfo, que é o sem forma, e os cristais, os sólidos cristalinos. Quando a gente fala de amorfo, a gente não tem como caracterizar ponto de fusão. E aí, algumas técnicas vão até explorar essa questão do ponto de fusão, da observação do ponto de fusão ou não, para dizer que um fármaco encontra-se amorfizado, ou seja, no estado amorfo, desorganizado, sem forma, ou no estado cristalino. Porque o estado cristalino, sim, eu vou ter um ponto de fusão característico. Ok? Não pode errar isso, gente. Às vezes a VUNESP cobra esse tipo de conhecimento, tá? A forma amorfa, ela vai, além disso, né, se dissolver muito mais rapidamente, porque, imagina, é muito mais fácil eu entrar em solução que já estou ali interagindo de longe com os meus outros amigos ali, moléculas, do que, por exemplo, eu que sou um cristal e que estou fortemente ali numa estrutura ligada e dando a mão ali a vários amigos, para ir para uma solução é muito mais difícil, né? Porque eu já estou numa forma ali estável, eu já estou ali sendo segurada ali pela mão, pelo braço, pelo pé, por outras moléculas iguais a mim. Por outro lado, a amorfa, a gente não vai ter esse tipo de interação tão de perto. Então, ela entra muito mais rapidamente em solução do que a forma cristalina. Inclusive, lançar mão de técnicas que amorfizam o fármaco é uma estratégia muito recorrente para a gente aumentar a dissolução, aumentar a solubilidade. Então, além da gente transformar em sal, além da gente reduzir tamanho de partícula, uma das técnicas que a gente pode fazer, uma das abordagens para aumentar a solubilidade, melhorar a dissolução de um fármaco, é pegar ele da forma cristalina e fazer a forma amorfa dele, porque na forma amorfa ele vai ser muito mais solúvel. Então, a forma estável, né, e aí dentro dos cristais ainda, né, que vão ter ponto de fusão característico, a gente vai ter polimorfos que são estáveis, né, que eu sou o polimorfo A, me organizo dessa forma, e você para sempre o polimorfo A. Ou polimorfos que são menos estáveis, e eles vão receber um nome de forma metaestável. Então, eu tenho sempre a forma estável de um polimorfo e a forma metaestável, que é aquela que vai existir por um tempo finito, um período finito de tempo, né? E ela tem essa capacidade de se converter na forma mais estável, que é o exemplo que eu já dei há pouco para vocês. E a forma estável, obviamente, como ela está mais organizada e ela é mais estável, ela vai ter maior ponto de fusão do que a forma metaestável. Tudo bem? Gente, quanto tempo a gente ainda tem? É melhor cortar aqui e abrir outro link ou dá tempo? Deixa eu verificar. A gente tem 4 minutinhos. Vamos falar aqui só desse slide e a gente vai para o próximo link. Então, alterações nas características do cristal vão interferir, como eu falei para os senhores, na biodisponibilidade, na estabilidade química e física do fármaco, além de implicações importantes durante o meu delineamento, porque também pode interferir na minha processabilidade. Então, elas vão poder afetar fluxo, por exemplo, né, que é um parâmetro super importante para a etapa de compressão aí, para a obtenção de comprimidos, tá? E as transições polimórficas, que é o nome que a gente dá para essas substâncias, esses polimorfos metaestáveis, né, quando se interconvertem em polimorfos estáveis, a gente chama isso de uma transição polimórfica.
E elas podem acontecer motivadas aí por diferentes operações durante o meu processo de obtenção, por exemplo, de um comprimido. Então, durante a moagem pode ser um start para que um polimorfo se mude para outro polimorfo, né? Um polimorfo metastável assuma uma forma mais estável. A etapa de granulação, a etapa de secagem, de compactação. Então, ao longo de todo o processo, a gente é passível de sofrer transições polimórficas desse fármaco, tá? E aí, a gente tem até um exemplo que é a digoxina e a espirolactona, que elas sofrem esse tipo de transição aí durante o processo de moagem, tá? Então, e por exemplo, no caso da digoxina, é um fármaco complicado, porque é para insuficiência cardíaca, ele tem um índice terapêutico bastante estreito. Então, imagina, a gente fazer essas transições pode significar comprometimento da eficácia e segurança desse medicamento, ok? Elas vão exibir, né, diferentes propriedades físico-químicas, de solubilidade, velocidade de dissolução e ponto de fusão. A energia para que uma molécula escape de um cristal é muito maior, então por isso eu vou ter um ponto de fusão aí bem caracterizado e normalmente maior. E por conta dessa necessidade de muita energia para que esse fármaco escape desse retículo cristalino e entre em solução, no caso da forma que não está nesse retículo, que é a amorfa, eu vou ter muito mais facilidade, né, de ser solúvel. Então, a forma amorfa do fármaco ela é sempre mais solúvel. Entretanto, aí isso aqui, vamos parar aqui e vamos para o próximo link, gente, porque é importante esse ponto aqui, tá?